Marginal de Luanda, anos 90. O cheiro a petisco e ao som do mar. Ali num prédio frente a Marginal, os meus pais discutiam quem ficaria comigo. Num apartamento onde havia 3 Mercedes. Carros na garagem e troféus de atletismo na sala. Mas, num tempo de guerra que vinha do interior de Angola, o que destruiu a minha família foi a guerra no interior de casa. Sejam bem-vindos às minhas memórias. Eu sou Ailton de Rezende, vosso anfitrião, e nasci em 1988, no meio da guerra civil nas Ingombotas. E descobri muito cedo que a vida não é uma linha reta, mas sim uma estrada esburacada no Moceca, com curvas que vão desde a riqueza à pobreza, do crime à beca. Este podcast não é sobre mim, é sobre nós, é sobre o Zé, que vende na praia, sobre a Dona Maria, que fugiu da guerra no Bié. Esse podcast é sobre o miúdo que sonhava em ser médico. É sobre a mulher que sonha em viver no Quilamba. É um baú, um lugar onde guardamos as nossas memórias e, o mais importante, para futuras gerações saberem que, apesar de tudo, nós existimos, nós resistimos e nós amamos. E no final desta conversa teremos um momento especial, que é o testamento. É um segredo, é um pedido, é uma confissão. É o que só será aberto depois da nossa partida. Hoje, no episódio de estreia, vou contar-vos como um miúdo que viu o pai de fato e Mercedes na garagem a desaparecer. E que ouviu a tia, a avó, a rogar pragas à luz de velas. Mas tornou-se o presidente de uma sociedade jurídica, sem esquecer a escola das ruas, a escola académica. Mas vamos por parte. Vamos àquele prédio da Marginal de Luanda. Eu gosto um pouco de contar a minha história. Começa com um paradoxo. Meu pai, um homem de Benguela, chega a Luanda, vai estudar, depois dele sair da tropa, da Esfápula, e encontra a minha mãe na escola de contabilidade, uma jovem de Luanda, com uma mistura de portugueses com cabo-verdianos no sangue, e atleta, recordista nacional e africana, de lançamento de dardo e de peso, e era uma mulher forte, com um pulso firme. Juntos, eles construíram algo impressionante na época. Estamos a falar do Partido Único. Meu pai já tinha 3 Mercedes e 2 carros. A minha mãe tinha, tipo Ladas e não sei mais o quê. O velho, na época, ele precisava de estudar e acabar a sua formação. Foi para a Bulgária fazer a licenciatura e o mestrado. E neste período, acredito que eu poderia ser considerado um menino de ouro, não é? Porque dentro de casa havia carros importados. Mas até que o ouro se tornou pó numa noite, uma briga que supostamente por minha causa, quem fica com o filho, não é? É assim. Minha mãe trabalhava de noite, porque enquanto minha mãe sempre foi hoteleira até o dia de hoje, e a minha mãe, ela, enquanto meu pai estudava, ela levava-me ao serviço durante as noites. E
Certa vez o meu pai achou que não devia mais fazer porque ele já estava cá. E nesse período de tempo, acredito que há uma história que eu lembro que eu acordei e eu vou para a varanda, a ver se está fechada, meu pai não está, minha mãe não está. Depois de algumas horitas, o meu pai vem, acho que com fato de treino, e eu supostamente acho que eu tenho dito à minha mãe como mulher, mãe galinha, achou que o pai deixou o filho ali em casa. Talvez o risco de ir para a cozinha, de abrir fogão, gás. Então aquela proteção. Minha mãe, enquanto engomava a roupa, um dia desse para ir trabalhar, meu pai foi lá e disse, olha, o miúdo não vai. Meu pai pega, minha mãe pega, empurra, empurra. Supostamente uma chapada ao rosto. Minha mãe cai, meu pai. Eu em cima do velho. Quando minha mãe sai daí, minha mãe me pega e vai e nunca mais volta para o cubico. Minha mãe nunca mais olhou para trás. Faz parte. Hoje eu sou um homem grande, adulto e praticamente eu vivi a mesma experiência porque o dia que eu definitivamente saí de casa, eu nunca mais olhei para trás. Então é um déjà vu, mas em que eu respeito as decisões que eles tomaram, porque também não seria eu, enquanto miúdo, a tentar evitar alguma coisa. Eu tinha apenas 4 anos de idade, fui viver com a minha mãe sem nada do meu pai, mas a vida tem dessas ironias, não é? Até os meus 12 anos eu ainda ia para o meu cubico, para a minha casa, na Marginal de Luanda, ver o meu velho, passar os finais de semana com ele, sempre lhe via de fato e gravata, carro diferente, Mercedes novo, cinza, que à noite mudava de cor, e sabia que ele tinha um escritório na Mutamba, aí no prédio do Zuata, sabia que ele tinha um apartamento na Maianga, sabia que ele tinha algumas lojas em Benguela, já fui para lá, puto, o apartamento dele também no Lubita, era um homem de sucesso, mas de repente, puf, esse homem desapareceu sem aviso, sem carta, sem nada. Silêncio absoluto. E epá, eu tinha um hábito, velho, quando chegava me mimava. Comprava brinquedos e punha dinheiro no bolso. Então, nessa ausência, eu comecei a ter algumas necessidades. E é comum poder quieto, tirar aí umas notas na pasta do meu tio-avó, e automaticamente, mais tarde, a minha tia ficou a saber e aquela pessoa que devia me proteger pegou em velas, me pôs de joelho, me rogou pragas. Disse que eu voltasse a mexer, me tornaria um delinquente autêntico. E a vida tem dessas. Eu voltei a mexer. Só que me tornei um presidente. Primeiro, da The Gatsan. Será até uma puta na Tuga a levar da Gatsan nas costas. Aos 25 anos, presidente da The Gatsan. E aos 30 anos, presidente de uma sociedade jurídica. Então acho que a minha vingança foi essa. Estudar. Provei que a pior herança não é a falta de dinheiro, mas sim a falta de fé. E não recebi nada do meu pai enquanto estudava, todo o mérito é para minha mãe. Mas lembro que a minha mãe também nunca foi para a minha escola, então era muito difícil naquele período de tempo a pessoa ter vontade de estudar, mas o que motivava para estudar era saber que o meu velho, nos anos 80, 90, ele já tinha mostrado, e eu não queria que o meu velho voltasse e me encontrasse tipo sem acabar o médio, sem entrar para a universidade. Então, aos 18 anos eu já tinha acabado o médio, já estava na universidade. E também aos meus 20 anos, 21, eu estava terminando a universidade, aos 22. Eram 4 anos aí na Gregório Cimento. Não foi fácil, porque eu cresci a ver as ruas
vi as lutas de grupo. Eu pertenci naturalmente às Ingombotas. E nós sabemos quem reina as Ingombotas, apesar de que eu vivi nos coqueiros ao lado do prédio da Renault. Naquele tempo havia aí os moteiros. Estudei no Lomi, aí debaixo do prédio da Pinguim. Eu estou a falar de dois grupos do meu bairro que eu não tinha afinidade nenhuma. Por quê? Porque eu tenho inclinação para outro pessoal. Não quero aqui promover nada, mas shout out aos cotas, shout out Titoni, shout out Kioquim, shout out aos cotas lá do túnel, shout out ao pessoal todo aí do Zuata, shout out ao pessoal da York. Convivi com esse pessoal todo. Era puto e já viu do mal a querer atrofiar porque nós andávamos com Luchaco de Jiu-Jitsu. Era puto e já viu o Tio Kim. Eu tinha um campo, o Matrix, Danny. E para quem sabe o que acontecia no Muto Iaque naquele tempo, era um centro de conflito. E eu tinha uma pequena crew. E o Tio Kim era tio de Danny, que é o Matrix. Shout out ao meu irmão. Eu fui por quando o Cubango e não te vi. Puto, estamos a falar puto aí, puto mesmo, 12, 13 anos. E quer dizer que a familiaridade era com as cotas lá. Depois também tinha um colega da escola que estudava aí embaixo, no Jornal de Angola, o Latigui, o Vando, está na Tuga, shout-out, e ele também me aproximou um pessoal da York. Então, para quem sabe o que eu estou a falar aqui na X, York, quem sabe, Fanta, para quem sabe o que eu estou a falar, shout-out a todo mundo. E sem contar que eu depois subi para o Maculuço e tinha um primo meu que é o Bruno, está na Tuga, shout-out a ele. E ele me aproximou um pessoal daí do Lima, Jojo, Firmino, que também tinha aí um pessoal também aí. Então, aquele todo pessoal, olha, foi na casa de Jojo Firmino que eu conheci a minha primeira esposa. Shout-out aí meus irmãos, que na X e mais tarde Cruzeiro. Então, Cruzeiro, Ilha, shout-out a todos. A vida tem dessas. Eu não quero aqui citar nomes. Shout-out ao meu irmão Yuri Blunt, Hustler Família, Big Papa, Druida, shout-out aí JJ Jamaica, shout-out ao King Makai, meu irmão no Quando Cubano, shout-out ao Mabi, Sacaneno, Kinavoide, shout-out aí todo mundo. E nesse período de tempo, Master P, nesse tempo, eu fui crescendo e também fui encontrando uma paixão que era o rap. Por intermédio de um segurança, eu lembro muito bem, ele me deu uma cassete e eu me meti a cassete, mano. Quando eu vi aquilo, eu disse: uau, quem é esse pessoal? DMX, Rough Riders, Jay-Z, Nasty Jones, Nascobar. Estava um branco de cabelo loiro, man, quem é esse pessoal? Eu entendo que aquilo é o hip hop. Mulheres e tudo. Disse, damn! Praticamente a partir daquilo eu entro com uma nova paixão e que me leva a fugir um pouco daquilo que eram as ruas. Então começo a escrever e quem me dá a primeira oportunidade é o Edu Arai Gama. Mas antes de chegar o Edu, ainda tive com Chunos Fiel, até caçar lá Chunos. Eu ia para o cubico dos Chunos, como é cota? Bem minhas rimas, qual é a tua ideia? Ele me dava muita pilha, mano. Muito sangue, o Chunos era comprido, tipo um homem de outro país, mano. E Chunos me deu muita força. Chunos, Ex-Cal Shine, me vendeu alguns grifes também. Sei que muita gente ia lá para os Chunos.
E quando eu vi ele como estilista, fiquei muito feliz, porque costumo dizer mesmo um outro, cabeça dele é de outro nível, o shout-out saiu cota. Então eu vivi no prédio do Abdiel sem saber que era o Abdiel por mais de 5 anos. Só tipo no último ano que eu disse, pô, a BD dizia, vocês rap? Dizia, oh, man, eu não sabia, mano, que eu não consumia hip hop africano, angolano. Pô, o Abdiel é um monstro, shout-out aí o Abdiel, pô, não tem comparação, mano. Eu lembro que uma vez ele deu um shout-out e ele disse, pô, um dia vamos fazer um som juntos. Ele disse, yeah. E nunca passou disso, porque a minha mente era boa street e naquele tempo eu estava sempre inclinado com o meu coração lá embaixo, as cotas. Então, no Maculus tinha um grupo aí, os Danger, e eu achava que todo mundo era dos Danger, então não respeitava ninguém, não olhava para ninguém, tá a ver? Então descia mais para o Maculusso, mais embaixo na padaria Lima, ficava com o pessoal. E depois comecei para o Cruzeiro, ficar com o pessoal, então nunca me familiarizei muito com o Maculusso. Excepto aí o meu irmão Joel, nós tínhamos um pequeno núcleo chamado Bud era tipo Bud Beach, mas não é de música, era de outro sinônimo. E eram ruas, desculpa aqui, não sem querer ofender ninguém, éramos putos, miúdos, ficávamos à frente do cubículo do Joel, com as nossas amigas, e que eu lembro uma vez que houve um bife, e parece que o Rocinho veio com os carros, nos fecharam, luzes, que nos meteu? Mas não aconteceu nada, por quê? Porque grande parte do pessoal que ficava comigo também aí eram putos da pedra. Então, ainda estou a contar a história de putos, mas mais tarde eu vou, cresço, um coxo, começo a fazer hip hop, assino com a Beats e Feeling, shout-out de Jorai Gama, meu irmão, sempre curti o Edu, eu vi o Edu sempre foi um homem mais velho, tipo de 3, 4 ou 5 anos. Eu sempre olhei para o Edu, tipo, um juiz que não era street nigga, mas um gajo que tinha mega love por ele. O Jorai sempre foi bem carismático. E ele era bom em patins. Eu depois também andei de patins com uma crew bem grande. Saímos, descemos aí o Trópico, Cruzeiro, descemos aí as luzes e tudo. Nunca conheci o Otto Santos, mas sei que havia uma discussão de quem era o melhor patinador da Angola entre Juarai e Otto Santos. Então, depois ouvi falar que o Ju estava na Indiana a jogar de basquetebol. E mais tarde o Juarai estava a bater beats. Então, quando eu comecei a fazer rap, foi o Ju que me abriu as portas da BC Feeling. XDZ, Charata, eu ali. Luigi, conheci lá. MC Matita. Bega love por ti, mano. E lembro que eu estava, ainda só me deram shout-outs no álbum do Matita, tá lá, Yangtze. Yangtze era o meu nome na época, não a ponto R. E foi bom aquele tempo, porque eu tive experiência de ir para o estúdio do Eduardo do Paim, gravar com a Milton, que gravou o álbum do Anselmo Ralph. E tive boas experiências, mas o rap que eles faziam era um rap comercial e eu praticamente tinha uma inclinação para as ruas. Então eu comecei a fazer mixtapes e criei uma crew chamada Hustler Família, em que estava o Macai, que eu conheci no Cassenda, Druida, Cruzeiro, BO, JJ, Cruzeiro, BO, Mabi era só tipo o nosso mascote. Então era Hustler Família. E tinha um puto chamado Adi King, nosso puto. Cantava com o duro, mas nós metemos ele a cantar em calão, em calune conosco. Então era uma coisa bem inovadora. E nós cantávamos em vários palcos. Lancei a minha mixtape, promovia nas ruas, rap de rua. Era só bater palha para receber um CD grátis. E enquanto isso, nós estávamos na street a fazer o quê? Dope shit. Meus niggas selling dope shit. Niggas estavam
sentados 24 sobre 24 horas a vender dope. E eu fui vendo esse nome, dope. E aprendi também, olhando e observando os brothers. Eu nunca ninguém me deu para vender alguma coisa. Eu sempre é que consegui comprar e retalhar e vender por mim mesmo. E era assim que eu conseguia fazer a minha vida acadêmica e a minha vida nas ruas para sustentar a minha música. Minha mãe sempre investiu comigo na academia, mas ela nunca olhou para o rap como um caminho que pudesse me livrar da delinquência. E então eu investi no rap. Chegou uma fase em que nós íamos cantar no Espaço Bahia, no ecletismo poético do Kukleva e do Luqueni Bamba. E, quando nós chegamos naquele palco, eu não lembro que na época em que nós estávamos a comandar o Bahia, se tinha alguém, shout out Kota Kukleva, eu não lembro se tinha alguém a comandar o Bahia, senão a Hustler Família. Não lembro mesmo. Eu lembro-me que eu escondi algumas punchlines, até um dia o Fada Mac está lá e eu mostrei que aquela punchline que eu escondia era pro Fada Mac, mano. Dou uma punchline pro Fada, todo mundo o leva sobe no palco e diz: esses boys dessa família também estão a dar punch quando vocês sempre sobem aqui pro palco e cantam sempre as mesmas músicas. Todo mundo ficou malaica, mano. Semana seguinte, fomos com outras tracks, como puta de King, os manos meteram a mão na cabeça e disseram: mano, não podemos meter esse miúdo aqui no palco, a polícia tá aqui ao lado, vão vir nos prender, mano. Esquece isso. A de King entrou. Não, mano. Porque eram street niggas. Então, eu lembro uma vez com o meu brother King Mackay, estávamos na rua, fazer freestyle, porque depois do Bahia acabar, o pessoal lá fora fazer freestyle. Muitas das vezes tínhamos até a ilha, continua o ambiente. Então, o terrível fazer freestyle, Mocamba King Mackay, era respeitado no beach ou cidade. Então, pô, mano, nós se assustamos, damos da cara do terrível. Porque o terrível era um nigga que eu nem o conheci praticamente, nunca ouvi falar daquele nigga, mas houve uma vez que o Matita estava a lançar o seu show no Chat Cachindo e eu tinha a minha mixtape. Então, na minha mixtape, eu tinha uma punchline, uma música aí que eu bifava o terrível, porque ele cantou no mesmo beat que eu. E ele sobe pro palco e canta lá aquele beat e automaticamente, tipo, o people não vibra com ele. Menor quando eu levanto, era mais de 100 wish comigo, mano. O coisa ficou vazio. Tu vai ver aquele employee, bullshit do Big, mano, só eu no palco. A única pessoa que ficou sentada na plateia era a minha dama. Senão todos os meus niggas subiram no palco. 100 niggas. Man, terrível, estava nas cortinas a esconder. Gajo, dá punchline. Eu digo, essa música é pra esse bitch, é esse nigga que está aqui. Só que, epa, a minha produtora fez algo malike. Não sei o que eles naquele tempo estavam a tentar meter a produtora com mais. Então convidaram o Popo Terrível para ir para a minha produtora, para a Bitsy Film. Tentaram fazer assim um encontro de amizade, mas na minha cabeça era muito crua, muito rude, e eu achei que não devia mais andar com aquele pessoal. E foi aí que o rap que me levou às esquinas, às más companhias, também me fez conhecer drogas, me fez conhecer traficantes, ladrões. A vida faz parte, mas naturalmente eu acredito que foram experiências boas que eu tive. E eu sempre fui um pouco curioso. Aos 18 anos eu já tinha viajado sozinho para a Namíbia, só com mochila nas costas.
fui visitar alguém no Cunene, numa tia, disse ao meu primo como eu queria comprar roupa, meu primo pilhado. Chegamos na fronteira, salvo o conduto de qualquer pessoa, o nome de qualquer pessoa, mano, entramos, chegamos até o Chacate para comprar alguns mambos, voltamos. Eu disse, não, vou ter que voltar aí para Vinduque, é bem fácil, mano. Numa conversa com do meu pessoal da So Swag, shout out aí, todo mundo da So Swag, naquele tempo, já não existe, mas shout out aí ao Monte e ao Cliff, né? Então tinha um camba meu que é o João Selmo, e eu disse que meu boy, já viajaste? Não, pô, um esteve na Namíbia, pô, quero voltar, mas não quero ir sozinho, qual é a tua ideia? Não tem comboio, não se preocupa com cash, mano. O gajo vai te organizar, é só você pegar o teu combo pro teu bolso, para comprar os teus mambos, o resto, mano. Mano, me liga 2 semanas depois, mano, já tenho. Eu também tenho um budget já guardado, mas chego na velha, eu digo, velha, pô, preciso relaxar, viajar 20 anos, 19, 20 anos. Velha, pô, não tenho dinheiro, velha, não tem dinheiro, vamos vender as garrafas. Velha, tinha bué de garrafas empacotadas nas caixas e eu sempre tirava quando eu precisava de algum troco para ir para allá. E a velha, quando abria as coisas, que é isso, mamãe, está a ficar vazio. Eu disse, então, é melhor paiamos. Ela, tá bom, paiamos tudo. Minha mãe pegou um combo, me deu, pegou o resto para ela. Eu mochila nas costas, boy, vamos. Paguei o avião, paguei o hotel. Chegamos no avião em Cunene, no Cunene, eu ainda conheci uma brasileira que ela disse que era, na época, dama do latão, Descalibrados, e era a revista era cara da revista Caras. Boa fixe ela, nos demos bem, ficamos lá no hotel com ela, passamos a noite. Dia seguinte fomos acompanhá-la para fazer compras das mobílias de casa. Depois de despachar, mano, mochila nas costas, Vinduque, autocarro. Chegamos em Vinduque, mano, restaurantes, discotecas. Conhecemos algumas damas, algumas amigas, estavam lá conosco. Dia seguinte acordamos sem as nossas amigas, só com as coisas delas lá no hotel. Uma noite dissemos que estão bem armadilhas, as damas que foram para a polícia. Falei que nós fizemos, então, mano, descemos, pegamos nossos mambos. Eu lembro-me de uma situação em que eu tinha uma Bíblia, minha Bíblia está aí até hoje. É uma Bíblia que me foi dada num período em que eu tive um acidente com o meu primo, que está na Tuga, o Bruno. E fomos parar na casa de um tio meu. A minha mãe comprou 2 Bíblias, uma para o meu tio, uma para mim. Por essa Bíblia é assim. Eu carregava essa Bíblia onde eu fosse, assim. Onde eu fosse, eu carregava essa Bíblia. Eu peguei, abri o mão. Eu dei uma protege. Essa é outra história. Já não sei, vamos contar melhor essa história. Fomos embora. E não é nos protestos porque elas foram embora por uma outras situações. Mas Deus é bom em todo momento. Esse meu Senhor é maravilhoso. Eu não amo nada senão meu Criador. E foi essa experiência fixe. Pegamos bué de roupas e bué de coisas e fomos embora. Voltamos para Angola. E não só, também tive a experiência de ir para a Namíbia, depois para a China com a minha tia, aí meus 21 anos. Minha avó vendeu um patrimônio, conseguiu dar um combo, cada um, família, cada um pegou. E eu fui para a China, peguei alguns mambos.